Nome. Padolino. Crime. Desordem no tribunal. Nome. Pernalonga. Crime. Alguns dizem que meu crime é ser bonitão. Oi pessoal, Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline, seja bem-vinda ao Doc Desabafo Oficial Korea. E no vídeo de hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre um dorama muito louco, que é o dorama One Ordinary Day, tipo, mais um dia comum. Esse dorama é baseado numa série inglesa da BBC que chama Criminal Justice. One Ordinary Day é um dorama que me deixou muito angustiada, mas não pense em momento nenhum que foi angústia porque o dorama era ruim. Não, o dorama não é ruim, inclusive o dorama é muito bom. Mas é que o assunto dele é tão delicado e é tanta injustiça acontecendo, assim, tipo, escrachado na nossa cara. Vai contar a história do Kim Hyun-soo, que é interpretado pelo ator Kim Soo-hyun. Eu juro que eu fiquei super bugada assistindo esse dorama, porque é só você trocar a ordem do nome. E deve ter sido muito estranho pro próprio ator Kim Soo-hyun ter que interpretar um cara e ficar falando o nome dele o tempo todo, Kim Hyun-soo. Mas enfim, Kim Soo-hyun, ele... Acabei de falar o nome do ator, viu como é difícil? Kim Hyun-soo. O Kim Soo-hyun de novo. O Kim Hyun-soo, ele é um estudante universitário, ele é bem inocentão, até que um dia, numa certa noite, em que ele teria marcado pra fazer um trabalho da universidade com os colegas acabam desmarcando, e é bem numa noite que tava rolando uma festa e alguns amigos dele queriam que ele fosse. Ele sai de fininho e pega o carro do pai, que na verdade é um táxi, já que o pai dele é taxista. Só que no caminho pra chegar até lá, ele vai encontrar com uma moça. Quando ele dá uma leve parada, ela entra dentro do carro achando que o táxi estava funcionando, porque o Kim Soo-hyun... O Kim Hyun-soo não tinha desligado o negocinho do táxi, estava dizendo que estava operando. Ela não quer sair do táxi e aí o Kim Hyun-soo não tem outra escapatória a não ser levar a moça até o destino dela. Porém, ela é um pouco peculiar, ela começa a fumar dentro do táxi, a beber, inclusive ela pede pro próprio Kim Hyun-soo ir na loja de conveniência do posto comprar mais bebida, até porque já tava razoavelmente rolando um clima muito estranho entre eles, mas um clima assim, vai rolar algo mais, sabe? Se é que me entende. E aí ele deixa a moça na casa dela e resolve agora ir pra festa? Não, ele desce junto, que ela convida ele pra entrar. Eles tomam umas bebidas a mais, usam drogas. Na verdade, eles já tinham usado antes, então eles usam de novo. E a Hong Kong-hwa, ela mora sozinha, porque a mãe dela tinha morrido. Ela tinha uma colega de quarto, mas elas brigaram. Ela mandou a colega embora, porque a casa é dela. Então ali ela tá sozinha com o Kim Hyun-soo. E ela começa a brincadeira estranha com facas, de tentar acertar entre os dedos, pra não cortar os dedos, obviamente. O Kim Hyun-soo entra nessa, faz a mesma coisa. Ele acredita que não furou ela, mas quando olha pra baixo, ele meteu a faca no meio da mão da moça. E aí, o que? Ele vai embora? Manda ela pro pronto-socorro? Não. E aí, o clima que já tava rolando começa a esquentar bizarramente, e a mão dela que tava sangrando vai passando sangue por todo o corpo do Kim Hyun-soo. E aí o que acontece é que o Kim Hyun-soo, ele acorda no sofá, e aí depois de vestir a roupa ele vai dizer tchau pra Hong Kong-hwa, porém ele percebe que ela está morta. E assim, ela tá muito ensanguentada, foram muitas facadas que a moça levou, e ele entra em pânico, ele fala, poxa, meu Deus do céu, a mulher morreu, eu vou embora? Aí ele pega a chave do carro e vê que tinha a faca, que ele deu a facada na mão da mulher. Aí acho que a primeira coisa que ele pensa na cabeça dele é, meu Deus do céu, vão achar que eu matei ela, sendo que eu não matei, só tenho uma faca aqui e agora já era, ferrou. Ele pega a faca pra ir embora, tenta limpar o sangue ali, mas tudo muito correndo, com muita pressa, e aí ele vai embora, porém, ele é pego numa blitz. E aí vai muitos rolês no dorama, que eu não vou falar ponto por ponto, mas o que interessa é que todas as provas apontam para que Kim Hyun-soo seja o assassino da Hong Kong-hwa. E ele vai ser preso, e é aí realmente que começa toda a história do dorama, porque ele precisa provar a sua inocência, porque, meu Deus do céu, vão ter mais de 117 evidências que apontam que ele é o assassino. Porém, será que essas evidências são realmente verdadeiras? Será que o sistema judiciário estava ali atuando 100% de forma correta com ele? Você vai ver um Kim Soo-hyun como você nunca viu. A atuação que ele fez para dar vida ao Kim Hyun-soo é completamente impecável. E é muito bom quando você vê um ator que gosta de se desafiar. E é isso que você vai conseguir ver assistindo One Ordinary Day. Então agora eu vou comentar com você alguns pontos importantes da história. Então eu já adianto e aviso que vai ter spoilers.
Pela prisão, Kim Han-soo acabou sendo acusado pela morte da menina, mas não só morte, como também estupro. E na prisão, como essas coisas apareciam na TV com a cara dele, todo mundo lá achou que realmente, né, ele era um estuprador. Então ele começou a ser perseguido, o pessoal querendo bater nele, sofrer grandes ameaças. E eu acho que ele teria surtado completamente se ele por acaso não tivesse caído numa cela com 2 outros colegas ali que eram razoavelmente gente boa, né, estavam presos, cometeram algum crime, ou vai saber se foi injusto também igual aos outros. Mas enfim, porque a cela em que ele ficou ficava bem na diagonal da cela do manda-chuva da prisão, que não tava bravo com ele, que também foi preso injustamente, que é o Ji-tae. E o Ji-tae cria uma relação com o Kim Han-soo quase paternal, assim, broderagem total. Ele meio que subiu ali na hierarquia, entendendo que ele acabou sendo preso por algo que não cometeu, não iria haver justiça para ele. E é tenso demais você ver e acompanhar como Kim Han-soo, ele tentou ao máximo se manter ele dentro daquele ambiente que não permitia que ele fosse ele. Embora ele tenha dentro dele a ideia de que não matou, ele vê toda essa injustiça acontecendo com ele dizendo eu não matei e ninguém nem aí. E aí a gente vê mais no final do dorama o Kim Han-soo ele se transformando, né? Ele faz aquele corte de cabelo diferente. E aí ele começa a treinar pra ficar mais forte, porque, né, ele tinha que enfrentar todo mundo o tempo todo lá dentro. E agora vamos dar um pause na prisão pra falar um pouquinho dos advogados. O advogado dele era um advogado porta de cadeia, porém foi o advogado que não virou as costas pra ele em nenhum momento. E aí quando ele tá atendendo um outro cliente, ele vê o Kim Han-soo preso e vê a cara daquele jovem, ele sente que o menino tá precisando de ajuda e se oferece então pra trabalhar com ele. E aí o Kim Han-soo, ele só consegue falar, eu não fiz isso, eu não matei, e quer se justificar e quer contar toda a história pro advogado. E ele acredita que o advogado não se importa se ele é inocente ou não, porém a gente vai perceber mais pra frente numa cena que eu acho muito linda de um julgamento lá no julgamento final dele, que o advogado diz que em nenhum momento ele precisou perguntar pro Kim Han-soo se ele era inocente ou não, porque ele não precisava, porque ele sabia que Kim Han-soo era inocente ou não. Ele já sabia como as coisas ali funcionavam, ele já sabia que o Kim Han-soo ficar falando sou inocente não ia mudar em nada aquela realidade dura e falha daquele sistema todo. Era ele que tem a ex-mulher, que também era investigadora ali forense, que conseguiu várias provas para mostrar que a versão do Kim Han-soo culpado não era a única versão plausível, que tinha sim falhas em toda a investigação policial. E aí você pode estar pensando, não teve final feliz? Porém, né, teve um final feliz, se a gente for pensar assim, que o final feliz é unicamente o menino ser libertado. Foi liberado, assim, faltando 20 minutos para acabar o dorama, eles conseguem uma das provas que é crucial, que mostra que realmente ele é inocente, liberam o Kim Han-soo, ainda tem a ousadia do pessoal da promotoria passar na TV dizendo que eles acreditavam na inocência do Kim Han-soo e por isso fizeram uma nova investigação. Quando o Kim Han-soo ele é libertado, já aconteceu uma cena muito triste no dorama, que é a morte do Ji-tae. Que, gente, por quê? Qual a necessidade? E o outro cara lá que matou ele, vai subir a pena dele? Duvido. Por quê? Porque ele matou um preso. Quem liga, sabe? Então é muito triste, é muito tenso. E aí tem uma cena dele andando no meio da rua com um monte de gente que só mostra, assim, como ele era mais um no meio de um monte. Mas eu queria que o Kim Han-soo tivesse posto a boca no trombone, gravado vídeo no YouTube, ido, sei lá, nas televisões e mostrado como o pessoal agiu mal com ele. Tudo que ele sofreu não vai ser dessofrido. A cena que eles revivem, a cena do dia da morte, na perspectiva da polícia, não dando a chance dele mostrar o que aconteceu, mas só o que eles fizeram, do cara subindo em cima do boneco inflável lá como se ele estivesse estuprando a menina. Aquilo lá, gente, foi horrível pra mim ver, imagina pro cara. Quero aproveitar e dizer uma coisa, que a sala do advogado lá, porta de cadeia, é a mesma sala dos advogados de Iena, ó, outro dorama aí de advogados. Então é isso, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, de me seguir nas redes sociais, temos vídeo novo toda semana e até o nosso próximo vídeo.